Engraçado. Pô, já salvou a configuração. Aham. É isso, que aquele outro dia eu tinha. Tava com outro pendrive. Só arrancar fora. Para. Aham. Tranquilo. Tranquilo. E o senhor me cobre daí. Se o senhor quer o link. Fala assim, João, dá o link. Passa o link. Passa o link. Certo? Quero muita coisa. Vamos passar. Você teve? Sorte que eu não. Eu não tenho nada que fazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Passou esse daqui, senhor? Não, isso é. Não, o dele tá no outro local. Não. Não. Eu também tenho umas notas aqui que eu não tenho. Não tenho IGF. Quantidade. Fiz a pizza. Fez? Você vê qual? Quero ver. Ó. Ficou bonita. Eu estou até com porta. Meu pai disse que foi a melhor pizza que ele já comeu. Devia ter trazido pros colegas aqui um Isso, pedaço. foi na. Fiz domingo. Obrigado, né? Viu só? Foda, Ficou certo. bonita, né? Show de bola. Até eu. Um dia me convida daí pra provar. Só tem que seguir bem aquele passo a passo. O forno, a temperatura certinho, o tempo, né? Deixar a massa crescer, depois abrir. Bah, agora deu fome. Pronto. Viu? Funciona? Funcionou a pizza ali. Mas só tu fez. Quando é que fez ontem? Não, fiz domingo. Ah, domingo. Ninguém mandou foto pra dizer. É. Só agora. Já ficou agora então encarregado. Todo final de semana vai ser pizza. Sobrou. Meu pai comprou aquelas calabresas, só que já vem tudo cortado, sabe? Já vem tudo pronto já. Pode sim. É? Tudo pronto. Nem pra cortar. Daí que sobrou, né? Daí tive que fazer. Eu fiz uma, ficou boa também. Agora, eu até achei mais. Ficou o gosto assim não tão forte e eu comprei a linguiça mesmo, essas de que tu cozinha ela pra comer, sabe? Cozinhei ela e depois eu piquei que nem calabresa assim, fininho. Aí botei embaixo, ficou bom também. Dá pra fazer outro sabor também. Faz um sabor que Frango. qualquer coisa agora, se quiser, estrogonofe, brócolis, Não. Verdade. Brócolis é bom? eu gosto também. Tem que comer mais salada, eu tô comendo pouca salada ultimamente. Então tá, senhores e senhora e senhorita. Tá, aula pra mudar o dia então. Não, eu quero ver com vocês o que vocês acham, se aí eu posso combinar com a Sayonara e Por mim, tanto faz. Por mim seria melhor por causa do. São lá do colégio. porque eu tenho um compromisso na quinta e aí tá complicando aí. Mas se não der, não tem problema. Não tá conectando aqui, cara. Tu pode segunda-feira, se nós mudasse a aula pra segunda? Tá tranquilo? Poderia?
Tá? Mas em princípio é quinta, eu só vou, uma possibilidade de eu ver com a Sayonara, daí eu aviso, daí se for realmente mudar. Bem bom pra ter aula hoje, né, desse barulho. Dá pra se concentrar bem. Tu vai ter direito com a... Eu já estive com ela. Tá, mas qual outra que tu vai ter quarto? Quarta eu tenho. Ah, tá. Pois é, vai ser 2 dias por semana com instituto. Tem que me aguentar. Aham. Eu já tive o outro. É. Eu tive economia e contabilidade geral. Vi aluno que já teve 3 vezes na semana comigo. Meu Deus. Eu tive só um. Mas, às vezes é o destino. É a mesma matéria. Quando ela acabar agora tributária e custo, eu não vou ter. Não? Que beijo. Coisa boa. O que tá acontecendo aqui, tchê? É só ter botão aí pra ligar. Não, ali sim, mas eu tô vendo aqui que não... E vai ver tributos. Carlos Camilo. Vamos ver, vai funcionar hoje. Conexão. Vocês lembram daquelas atividades, daquelas questões que tinham lá? Né? Pedi pra vocês. Eu imprimi o que eu tinha feito. Chegou a ver, não? Ah, da É. aula passada? Ah, a passada eu não vi. Dá uma retomada em conteúdo isso. Vamos começar então aqui, depois a gente retorna para aquelas questões lá da página inicial, que vamos se conectar ali. Mas a gente, na aula passada, o que a gente viu então? Começou a introdução sobre os aspectos tributários e tal, parali, pororó. O Brasil é um dos países que mais a gente paga tributos, né? Então, dos países, até eu vi uma chartzinha lá, uma imagem do deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui dos países do G20, o Brasil é um dos que mais disparado pagam, nós pagamos, ou melhor, que as empresas gastam tempo trabalhando para conseguir pagar os seus tributos, né?
Então isso acaba sendo um problema até para o desenvolvimento, né? Então, vou achar agora aqui. Mas para o desenvolvimento do município, dos estados, do país como um todo, né? Porque se buscar lá nos conceitos econômicos que a gente viu, a gente tem o efeito renda ou efeito substituição, né? Então, se eu tenho um determinado faturamento, por exemplo, de uma empresa, então quanto mais carga tributária eu pago ou repasso para o governo, menos poder de investimento a empresa acaba tendo, né? Então ela poderia estar usando aquele dinheiro, ao invés de pagar o tributo, para reinvestir em máquinas, equipamentos, contratar mais pessoas, ampliar suas operações, né? Então, esse pode ser um problema e muitas vezes isso acaba afastando investidores, né, de países que têm essa carga tributária muito alta. Isso já acontece, é bem visível nas regiões aqui, por exemplo, o caso passado a empresa do setor automotivo, ela foi instalar sua fábrica lá na Bahia. Depois foge, teve problema, ela acabou quebrando, demitindo um monte de gente lá, fechando, né, quebrando, porque eles fecham, né, e se movimentam. Mas eles vinham instalar aqui, não receberam o subsídio que tinham, suficiente, né, e foram para outro lugar. Muitas fumageiras migram para Santa Catarina, além da proximidade com portos também para exportação, acabam pagando uma carga tributária menor, né? Quando dependendo do ramo isso acontece, esse deslocamento de uma empresa, ela opta por se instalar em determinado local, onde ela vai pagar, ter um custo menor, né, com a carga tributária também. Então isso acaba impactando, né? Aí a gente entrou nessa questão e depois tem umas questões para debater, que eu até pedi, né, que vocês conversassem com alguém, por que acha, né, que paga muito tributo no país, né? E depois a gente vai fazer um mini seminário aí para a gente trabalhar essas questões. Lembra? Eu acho que sim, né? Comentei para falar. Falou com alguém? Sim? Não? Aí vai ter que inventar na hora, né? Eu falo lá no nosso professor. E a gente viu um pouquinho do planejamento, né, tributário, então, que tem a ver com uma parte da disciplina que a gente vai estudar, que é a opção da tributação da empresa, né? Quando que ela vai escolher, porque basicamente nós temos 3 opções, né? Então, ou o simples, ou o lucro presumido, ou o lucro real, né? Tá? Basicamente são essas, então, opções. Depois, mais à frente, a gente vai entender o lucro. O simples, basicamente, é um percentual em cima do faturamento da empresa. É a modalidade mais, como o próprio nome diz, né, simples que tem. Ver tudo que a empresa vendeu lá, prestou serviço e paga um percentual em cima disso que foi faturado. O presumido, ele é apurado, tá, de forma lá trimestral, período em cima de uma projeção do lucro que se tem, ou do resultado, né? Não falar lucro, do resultado, em cima e aí ele faz um aproveitamento em forma de percentual das despesas, né? De custos e despesas em cima do faturamento. Então, se tem uma presunção. Ao final de todo o período, depois tem uma declaração de ajuste. Vai pagar mais ou menos, né? Mas durante esse período é assim. Então, por isso que é presumido. Então, a partir do faturamento, se estipula um percentual de custos e despesas, né? Para chegar no valor a ser pago de tributo. Já o lucro real, como o próprio nome diz, é em cima do real resultado que a empresa tem. Ela vai apurar, por isso que a necessidade de manter uma escrituração contábil em dia. Para se manter ou para optar pelo lucro real, a empresa tem que fazer
a contabilidade certinho, não que as outras não façam, mas ela tem que manter a escrituração em dia para chegar no início do mês seguinte ela conseguir apurar o resultado e efetuar o pagamento da guia no imposto com os valores corretos, né? É o dia 15, 20, dependendo do tipo de tributo, tá? E o planejamento tributário ele acontece justamente para isso, para saber qual dessas modalidades a empresa vai pagar ou vai ter um custo menos oneroso. Ela vai acabar pagando menos tributo, né? Qual é mais vantajoso para a empresa? Qual que é mais vantajoso? Se pelo lucro real, presumido, pelo simples. Né? E além disso também, eu fiz uma observação que a empresa não somente olhar para quanto ela vai pagar de imposto, mas para ela manter isso, qual é o custo também. Porque nós estávamos conversando o valor dos honorários contábeis de uma empresa optante pelo simples ou uma empresa optante pelo lucro real, o valor é absurdamente maior. Certo? Estava falando aí na casa de 2, 3 mil reais, depende do porte da empresa, para 200 e poucos pila, 300 numa empresa do simples aí, né? Com MEI, que seja, né? Certo? Então, essa conta toda tem que ser colocada na balança também, né? Quando se vai fazer essa opção. Eu quero ter a escrituração certinha pelo lucro real para mim ter uma apuração, tudo bem, pode ter, mas quando vai custar caro, porque demanda um grande trabalho, porque o lucro real realmente tem que ser feito em cima, considerando os custos, despesas, e aí para a gente chegar na base de cálculo correta. Então, o que é a base de cálculo? É o valor que a partir dele a gente vai calcular o tributo a ser pago. Então essa base de cálculo, dependendo do tipo de tributação, ela vai inserir algumas coisas e vai tirar outras. Tu pode fazer isso. Se tu tirar coisa demais da base de cálculo que não deveria, o governo vai mandar uma cartinha lá, vai te chamar, né? Hoje ele não manda mensagem, né? Manda e-mail, manda WhatsApp. Antigamente ia a cartinha lá pelo correio, né? Se tu pagar a mais, ele não vai te avisar. Ele vai ficar... ele não vai te avisar. Então, por isso que ele é mais complexo, sabe? Porque tem algumas deduções que tu pode fazer, tu tem algumas inclusões que também se faz necessário. E além disso, a gente também abordou essa questão da complexidade, né? Complexidade do quê? Dessa área tributária. É uma área que ela é bem... ela tem uma demanda muito grande pelo pessoal que tem um conhecimento da área fiscal. Então, quem se aprofundar nisso, pode ter certeza, vai conseguir emprego aí praticamente onde tu quiser, porque a demanda é bem grande, só que é um esforço medonho que tu tem que fazer para conseguir. Eles querem mudar, né? É para ter a reforma tributária no país, mas constantemente as coisas vão mudando, né? A legislação, forma de apuração, os percentuais, e aí tu tem que estar sempre te atualizando, né? Então não é uma área fácil. E não é um erro que tu vai tomar uma advertência. Tu rateou lá, apurando o imposto errado, tu vai sentir aqui, ó. Não tem, não, mas é a primeira vez que eu fiz. Tudo bem, primeira vez que você vai pagar igual a multa. Tá? Então
não tem alívio, né? Não é querer assustar, mas basicamente é assim que funciona, né? Certo? Basicamente é isso que a gente viu, acho, na aula passada, né? A partir de agora a gente vai entrar, então, no que é o conceito de tributo, né? E quais são as espécies que tem, né? Porque a gente viu, a gente viu não, mas eu tinha comentado na aula passada que a gente fala tudo é imposto, né? Tudo é imposto. Só que imposto é um tipo de tributo. O tributo É, tem. isso que eu ia perguntar. Se é diferente, qual a diferença de tributo para imposto? Isso. O tributo, na verdade, como eu tinha falado também, o tributo é a forma de arrecadação do governo, é a receita do governo principal, é o carro-chefe. Então, se um governo vai aumentar a despesa, não cai mais no conto do vigário dos políticos, que só tem uma forma do governo arrecadar, que é o tributo. Não existe. É o faturamento do governo, é o tributo. Certo? É da onde ele tira para executar. Tem as empresas que geram lucro. Tem. Mas o carro-chefe é a arrecadação de tributos. Tá? Então, se ele vai aumentar a despesa, e a gente vai ver que cada tributo, depois a gente tem o Código Tributário lá que estabelece algumas normas, a gente tem os tributos de competência da União, que é do governo federal, né? Competência do Estado e de competência do município. A partir daí a gente tem uma divisão também depois. X% fica para o município, X% vai para o Estado e X% vai para a União. Um é integralmente da União, um é integralmente do município. E assim por diante. Então a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão do Código Tributário também para entender esse sistema complexo, né? Lembrando que o Brasil é um dos mais terríveis de entender, né? Só que tem uma lógica, né? Então a gente vai ver que tem um imposto lá de importação, de exportação, de circulação de mercadoria, tem imposto sobre a renda, tem imposto sobre a propriedade, tem imposto sobre a industrialização. Então tudo tem uma taxinha que o governo quer pegar um pouquinho, né? Porque realmente e é através desses tributos que o governo arrecada, que a gente viu lá na contabilidade pública um pouquinho, né? Que a lógica é arrecadar para colocar os serviços principais que deveriam ser do governo, né? Saúde, segurança e educação. Tá? São o tripé do governo, assim, o principal que ele deveria dar um enfoque essencial, né? Então ele arrecada para isso e além disso, né, também a política de distribuição de rendas, né, para através de programas sociais também, né. Os vários programas, não somente Bolsa Família também, mas outros programas aí, sim, subsídio de habitação, algum programa específico para desenvolvimento de uma determinada região ou de um país, né? Então, é a partir disso que a origem, né, são os tributos. A partir daí se arrecada e aí a gente vai entender um pouquinho do conceito, né? Então, o Sistema Tributário Nacional de 66, a origem dele, estabelece as normas gerais do direito tributário. Então, quando se fala em lei, não tem como fugir do direito, né?
que vai se aplicar à União, que é o governo federal, os estados, o Distrito Federal e aos municípios, né? E tem amparo na Constituição de 88. Tá? Então, o artigo 3º lá do Código Tributário Nacional, CTN, aí, tributo toda prestação pecuniária compulsória. O que quer dizer isso, pecuniária compulsória? Plim-plim, né? E compulsória, que é obrigado a pagar. Tá? Em moeda, cujo valor ele possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei. Tá? Então, ele é pago em cima de uma atividade legalizada, então não tem cobrança de tributo, por exemplo, sobre o tráfico de drogas, né? Que é uma atividade ilícita, certo? Instituída em lei, então, para o tributo ser cobrado, tem que ter uma lei específica, senão não pode o cara inventar ali, assumir alguém, o prefeito, não, agora não vamos cobrar, tá no imposto aqui na minha cidade. Tem que seguir o projetinho, tem que estar de acordo com o Código Tributário Nacional e, além disso, tem que seguir o projeto de lei lá para a Câmara de Vereadores, eles aprovarem, para ali, para e ser implantado, né, para ele poder ser cobrado, tá? E cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, tem o pessoal da fazenda lá no município que vai estar efetuando essas cobranças, né? Inclusive com o pessoal lá da auditoria, tá? Que eles fazem auditorias para verificar se alguém está devendo algum imposto, se esse valor está prescrevendo, para entrar com uma ação de cobrança, né, contra esses devedores aí, nas 3 esferas, né? Então, normalmente isso acontece, o pessoal não deixa caducar, né? Está chegando perto de 5 anos lá que prescreve, né? A maioria dos tributos eles entram com uma ação, né, para fazer essa cobrança, né? Então eles têm prestação compulsória, em plim-plim, né? Tem que ser um ato lícito, então não pode ser em cima, como eu falei, né, tráfico de armas, de drogas. Tem que ter uma lei e ela é cobrada mediante essa atividade administrativa lá, né? Seja do Estado, da União, do município, né? Vai ser o responsável por fazer a apuração quando for, e a gente vai ver as formas que a gente tem, né, de apuração desse valor, que pode ser imputado para o proprietário, por exemplo, ou pode ser declarado, né, pela própria pessoa, né. Por exemplo, o imposto de renda que a pessoa faz, ela declara, né, quanto que é o ferido de renda, né. Então tem essas diferenças aí também. Lá no artigo 5º, tá, do Código Tributário, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, basicamente são estas 3 categorias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Qual a diferença entre cada um deles, tá? O imposto, uma vez ele instituído por lei, ele vai ser devido. Tá? Independe de qualquer atividade estatal, ou seja, o governo não precisa fazer nada nem dar uma contrapartida para ti, mas ele vai lá te cobrar o imposto. Então, independente da atividade estatal, a atividade estatal é uma contrapartida do governo, não precisa ter. Tá? Não está vinculado a nenhuma prestação
específica do Estado é o sujeito passivo. Prestação específica. Tá? Então não tem uma prestação específica. Ele está lá na lei, tá? Imposto sobre a renda, Isso que vai ser o pago. imposto de renda, o IR. Ele está lá que ele tem que ser pago aquele imposto sobre a renda. O governo não precisa te dar nada em troca, mas ele vai te cobrar. Certo? O IPVA, Imposto sobre Propriedade. Imposto sobre Propriedade de veículo automotor, né? Esse é do Estado. Tem a lei que tem que pagar, mas o Estado não precisa te dar nada em troca. Isso é o que caracteriza o imposto. Tá? Já as taxas têm como fato gerador o exercício regular de poder de polícia. Tá? O que é o poder de polícia, tá, pessoal? Ó, atividade da administração pública que limita e disciplina direito, interesse ou liberdade em razão do interesse público. Tá? É que fala que controla as regras ali, né? Por exemplo, da coleta de lixo, tá? Taxa de coleta de lixo, a taxa de emissão de algum documento, certo? Então, ele está ligado à utilização efetiva ou potencial de serviço público, tá? Prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Eu acho que a taxa de iluminação pública que passou a ser cobrado há alguns anos atrás. Então o pessoal cobra, a prefeitura paga a energia elétrica dos postes, né? E aí, de um tempo para cá, começou uma onda, né? E todos os municípios aderiram a eles, passam a cobrar. E essa taxa de iluminação pública vem na conta de luz, né? Isso é uma taxa. Eles cobram por um serviço específico ali que é colocado à disposição. Taxa de emissão de documentos, quando vai solicitar algum serviço lá na repartição pública, né? A coleta de lixo, esse caminhão que passa, a prefeitura faz a cobrança, né? De quem tem casa e está gerando, vem junto com o carnezinho do IPTU lá, a taxa de coleta de lixo. Então, se pegar o carnê lá, vocês vão ver o IPTU mais taxa da coleta de lixo. Coleta de lixo é uma taxa, o IPTU é um imposto. O IPTU, a prefeitura não coloca, é um imposto, né? Não tem contrapartida nenhuma tu paga porque está lá na lei que tu tem que pagar, o imposto. Agora a taxa de coleta de lixo, tu paga, mas tu tem uma prestação de uma contrapartida, né? Os caras vão lá e recolhem o lixo lá 3 vezes na semana na frente da tua casa, né? Certo? Iluminação pública também, né? Por isso que quando tem uma lâmpada queimada, tu tem que abrir lá no WhatsApp da prefeitura lá, abre um chamado que eles vão lá e vão trocar a iluminação, né? Certo? Já a contribuição de melhoria, tá? Ela existe para quê? Para fazer frente, fazer face, né, ao custo das obras públicas. Tem aí, só que uma observação, não é toda obra pública. Aqui, ela vai resultar numa valorização imobiliária. Tá? Ela tem ali algumas características, que é o limite dela vai ser o total da despesa realizada e o limite, e como limite individual, o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
Vocês têm algum exemplo disso aí para me dar? Ó? Já ouviram falar no tal da contribuição de melhoria? Como é que é? Qual o significado? Na verdade, a prefeitura faz alguma coisa e teu imóvel vai valorizar, ela cobra. Quem é que já morou em loteamento aí, ou novo? Rua que não foi asfaltado? Quando o pessoal mora em rua que não tem pavimentação, chão batido, que não tem a calçada, quando a prefeitura vai lá fazer calçamento e a calçada, eles vão dividir entre os moradores daquela rua. Ah, tá. E isso vai valorizar o imóvel das pessoas que estão ali. Logo, isso vai caracterizar uma contribuição de melhoria. Então, se cobram das pessoas, né, a título de contribuição, que vai resultar numa melhoria, né, uma melhoria relacionada a uma valorização imobiliária. Certo? Ficou claro para vocês? Tem uma casa lá que tem uma estrada de chão batido na frente. Os moradores se juntam e vão lá falar com o prefeito. Só se o prefeito não precisa asfaltar aquela rua, a gente votou no senhor, né? Certo? No Brasil a gente já pensa no tomar lá da cá, né? Votou, agora tem que asfaltar a rua lá, né? Essa não, vamos fazer um projetinho, encaminha lá e aí verifica o custo da obra, estima a valorização que aqueles imóveis terão com essa obra, né? E faz a divisão e a cobrança, né? De cada um dos proprietários, né? Daqueles imóveis que serão beneficiados. Certo? Imposto cobra o que está na lei, não precisa ter nenhuma contrapartida. Tá? Taxa vai ter uma contrapartida, né? É fruto de uma prestação de serviço por parte do governo. E a contribuição de melhoria, na verdade, tu vai pagar devido a uma valorização imobiliária que tu tenha lá na sua propriedade, certo? Oriundo de um investimento aí que o Estado faça, né? Aqui umas contribuições, tá, federais, contribuições sociais, intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse nas categorias profissionais ou econômicas. Tá? Então, além daquelas três principais, né, a gente tem essas chamadas contribuições, né? Contribuições de interesse das categorias profissionais, por exemplo, os conselhos de classe, tá? do Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo. Tá? As contribuições sociais, aqui entra o recolhimento do INSS, por exemplo, tá? Uma contribuição social, certo? A gente não é um imposto específico que a gente paga sobre a renda, mas é uma contribuição que tem um grande fundo, a gente vai aprofundar isso mais depois, né?
A intervenção no domínio econômico lá, então, são contribuições também que a gente tem quando a gente quer fomentar a economia ou quer arrecadar alguma coisa para um fim específico, né? Então, antigamente, a gente tinha um CID dos combustíveis, né? Para esse fim. Temos as contribuições municipais do Distrito Federal, né? Custeio de serviços pelo município e pelo Distrito Federal. E o empréstimo compulsório, que ele vem atender despesas extraordinárias aí que sejam decorrentes de calamidade pública, né? Então, digamos que o governo ele esteja com um problema de dinheiro, certo? E ele precisa muito, porque aconteceu um tsunami em todo o litoral do Brasil. Ele precisa de dinheiro para recuperar. Eles podem estipular um valor a ser pago na forma de empréstimo compulsório que cada brasileiro tenha que conceder para a gente atender ou resolver o problema do tsunami que aconteceu lá, uma forma de arrecadar dinheiro de forma extraordinária. Tá? Então isso é previsto em lei também. Tá? Isso pode ser feito, é chamado de empréstimo compulsório. Compulsório porque acaba sendo obrigatório. Né? Mas aí o empréstimo, isso fica semelhante a títulos públicos que serão devolvidos depois, posteriormente, né? Também o nome de títulos públicos, né? Mas é algo muito semelhante aos precatórios, que chamam. Né? Precatórios é quando o governo tem que pagar alguma conta, ele não tem dinheiro, então ele tem os precatórios. Acontece com o pessoal que tem valores a receber, que entram contra o Estado, na Justiça, enfim, e recebe os títulos precatórios. São os títulos que ele tem, eu devo, não nego, só não sei quando eu vou te pagar. Aí é algo muito semelhante que acabam recebendo, tá? Disso aqui, tranquilo? Até então. Deixa eu aqui para ver se eu acho agora, se já conectou aqui o. Saiu de novo. Ver se vai aparecer. Aquelas questões lá da aula 1. E essa aqui. Mas deu assinar. Ah, Ele respondeu. para responder. Vocês podem fazer entre vocês, se vocês querem. Só para a gente comentar daí juntos. Tá?
Vamos copiar? Aham. Nós já vamos discutir elas, vou dar o tempo para vocês. Pronto? Calma, e... Ai, ai, ai. Ué, eu não tá na aula passada? Ai, meu Deus. A 2 ele já copiando. A 2 ele. Os dois. Não, tu que Cadê a aula sabe. 2? Só bota ali em posto, eu acho. Não, mas... Ah, tá ali. É, Já fiz o. tô fazendo... Vamos fazer isso aqui primeiro.
botei. Entendo que seja a prestação compulsória que é declarada pelo governo. Obrigações postas no Estado para arrecadar recursos que são utilizados na atividade pública. Segundo, não respondi não. Sim? Não, respondi não. Eu não sei se eu pago muito. Nem? Eu não cuido das contas. Não respondeu? Tem que perguntar pra minha mãe. A terceira que eu botei tem como finalidade garantir a renda do governo. É a principal, né? É o principal meio de rendimento do governo. Caixa estatal. A primeira. Não tem uma resposta. É o que você entende, né, por tributo. Você acha que paga muito tributo, né? Justificando-se. E por que ele existe, né? E podem fazer pesquisas aí onde vocês quiserem, tá? Conversamos um pouquinho sobre isso. Mas essa é a principal, é a renda do governo, né? Mas essa renda seria para a sociedade, né? Seria, né? Mas no caso, não. Nesse ponto de vista aí que eu quero provocar vocês um pouco. Pronto. Tinha o rolo dele de abrir a máxima? Tinha. É? Não usou uma cerveja. Não. Tempo.
Olha que barulhão. Você tá dando aula com quem agora? É com uma mulher, né? Brasil. Eu não fico perto do tio. Hã? Não fico perto do tio. Devo pagar. Acho que sim. Deve pagar? Por quê? Ué? Falou que... É porque eu falei antes que era pra ser usado para trazer melhoria para a sociedade, né? Para as cidades e tal. Então, em questão disso, Eu acho não, que né? é que nem os impostos, né? A gente paga muito e a gente não tem um retorno na nossa cidade, assim, né? Nossos bairros. Só agora que botaram asfaltar no bairro lá do Arroz, tá? Só agora que botaram asfalto. Já era pra botar em, eu acho que 2020, 2021. No Arroio Grande. Arroio Grande? Aonde? Perdão. Perto do Flamengo, sabe o ponto do Flamengo? Tá. Só agora botaram um asfalto. E é um motocross? Sim, um motocross. Ah, tá. Que era chamado motocross, né? Agora não é mais. Não sei como é que é. Asfaltado, botaram asfalto e tal. Ficou bem bonito. Contribuição de melhoria. Tá. Aí já. Ficou bom, ficou bom. E aí chegaram aí nas respostas ou não? A semana que vem, quero combinar com vocês. Eu tava pensando, mas aí vocês vão fazer um trabalho daí em casa. Tem acesso ao virtual? Já acessou alguma vez? Não. Eu também não. Não Tá. sabia de uma aula, não. Aqui, ó, antes de nós começar as questões. A contabilidade e o planejamento tributário. Aí, caiu a internet. Mas aqui, vocês vão ver, tem um... É, no site mesmo. tem um artigo, ele é bem antigo, de 2014, se não me engano, no Jornal do Comércio, lá que saiu. Mas ele fala dessa questão do planejamento, né? Aquilo que eu adiantei. Aí vocês vão fazer um trabalho, uma resenha em cima dele.
dele. Tá? Eu vou colocar certinho essa semana, mas eu vou confirmar, porque essa semana que vem eu não vou conseguir vir, daí a gente faz esse trabalho EAD daí. Tá? A gente conta com uma aula da semana que vem. Mas daí não vai ter aula. Daí não vai ter aula. Não vai ter presencial, vai ter esse trabalho, daí vai ter que acessar ali daí, tá? É certo ou pode ser que não tenha aula? 99% de certeza. Tá? Aí já deixa certo, só que aí lembra de acessar ali, vai estar na aula 3 ali. Tá, mas daí como é que é? A gente Eles faz, vão- entrega. Eu vou postar, faz e aí entrega daí. Traz na outra aula. Não, Dá pra mandar por e-mail? pode ser também. Posso Pode mandar mandar por e-mail. Acho que eu tenho Tá? Mas eu coloco certinho o e-mail também, que é para mandar ali. Tá? E as orientações, o que eu vou pedir dele, né? O que eu vou pedir dele, tá? Desse trabalho aí. Você vai pôr ali no portal? Sim, eu vou botar no portal ali as orientações, tá? Para vocês acessarem. Daí tem que pegar e mandar lá pro meu e-mail. Daí já vai contar também, além da presença na próxima aula, um pontinho para. Tem alimentação ali no meu lugar? Eu vou colocar. Tá. Aí já para ficar certo, porque provavelmente eu não vou conseguir, mesmo que a gente mude a data lá. Então vamos lá. O que você entende por tributo? Eu entendo que seja a prestação compulsória que é declarada pelo governo. Declarada pelo governo. Imposto, uma obrigação imposta pelo Estado a pessoas físicas e jurídicas para arrecadar recursos que serão utilizados nas atividades da governamento. E o senhor lá? Eu entendo o tributo como imposto. Imposto para arrecadar. Imposto é um tipo de tributo, né? Imposto para arrecadar. Quando falaste ali de Declaração. né? Na verdade, a gente vai ver depois que tem umas modalidades aí da tributação, né? Que ela pode ser por declaração. A declaração é quando a pessoa faz uma declaração e envia para o governo lá dizendo quanto deve ter tributo, né? Tem também uma forma que o governo estipula o valor. Então, o tributo ele pode ser, né, definido como um valor compulsório, né, a ser pago. Tá? Basicamente, o conceito está lá no Código Tributário, né? Um valor compulsório a ser pago, né? Oriundo de uma lei, né? Porque tem que ter uma lei estabelecendo isso. Com a finalidade de arrecadar recursos, né? Que aí a gente faz a ligação depois, né? Com aquela outra questão, né? Sempre lembrando que ela tem a ver com um lado compulsório, né? Porque tu é obrigado a pagar, né? Tu não paga se tu quer. Tem tributos, por exemplo, que pelo simples fato de tu teres alguma coisa, tem os impostos de propriedade, né? Simples fato de tu ter um carro, tem que pagar o IPVA. Tem um imóvel, tem que pagar o IPTU. Do terreno, tem que pagar igual, né? Isso, aí quando tem a construção, paga sobre a construção também, né? Ele agrega, senão paga só sobre o terreno baldio, né? Só o terreno não é muito, né?
certo? Então, o tributo tende a ser isso, né? O governo criou uma lei para arrecadar valores, né, de forma compulsória. Tá? Não é assim, então tá, se eu quiser eu pago, né? Não, vai pagar, meu amigo, não tem. Até porque quem pagaria, né? Se não E fosse por que compulsório. aí vai para outra questão, né? Qual é que é a finalidade de ter esse tributo? O que colocaste aí? Arrecadar recursos para o governo investir em educação, saúde e segurança. Sim, porque parte desse valor seria usado para trazer melhorias para a população. Qual foi essa? A 2. 3. Ah, não, a 3 é. Não, tem como mudar. É. Não, falou a 3. Não é a 2? A gente tá na 2? Não, a 3, eu pulei para 3. Eu fiz um gancho lá do que é o tributo e qual é que é a finalidade de existir o tributo. Arrecadar recursos É isso. para os cofres públicos. Para o governo? Para quê? Para investir na educação, na segurança, Isso. Isso na aí, saúde. complemento. Quis guri mal educado, né? Dizem que sempre primeiro as damas, né? Eles falaram antes, né? Questão. Então, a finalidade, né, do tributo, lembrem para vocês, né? A gente cobra o governo, né? Porque realmente o governo ele tem uma responsabilidade muito grande não somente dar segurança, né, amparar a população, mas também fazer as regiões se desenvolver, né? Mas puxando para esse lado do amparo social, né, essa questão da arrecadação, e sempre lembrando, né, o faturamento do governo, de uma empresa qualquer, né, de uma empresa privada, são as vendas que ela faz, né? Ela fatura. O governo ela não tem essas vendas, né? Certo? Ela até tem algumas empresas, porventura vão auxiliar lá, vão gerar resultado, tá? Mas o carro-chefe do faturamento do governo, ou dos governos, né, ou seja, das 3 esferas aí que a gente fala, né, é essa arrecadação. E a finalidade de arrecadar é justamente essa, reverter na forma de serviços para a população. Serviços, o tripé principal, né, saúde, segurança e educação. Tá? E além disso, os programas de desenvolvimento, além dos programas sociais. Né? Então, a finalidade de arrecadar é isso, é criar e proporcionar também essa distribuição de renda. Meio que Robin Hood, tu tira de quem tem mais e auxilia quem tem menos, né? Mas é muito usado, né, pelos políticos para benefício próprio. Se a gente for a fundo e levantar essas questões, a gente vai ver que a gente tem coisas muito arcaicas aí, principalmente na legislação como um todo, né? A própria Constituição. A Constituição ela foi criada, que a Constituição na verdade são as leis básicas, né, do país, né? Ela foi criada quando o país estava saindo de um regime militar com uma cultura totalmente. Pensem vocês em 88, vocês se imaginam lá em 88? Só se vocês olharem um filme antigo, vocês já têm uma ideia, as fotos antigas, né, do jeito que o pessoal se vestia, tipo de música que escutava, né, corte de cabelo.
todas essas coisas, né? Já se passaram muitos anos. Já se passaram aí 34 anos da nossa Constituição e ela continua lá, não mudou nada. Será que a gente não tem que mudar alguma coisa, né? Sim. Certo? Então, e aí com o passar do tempo, os caras foram... A democracia atual que a gente vive, ela é muito boa. Ela deveria funcionar. Mas só que ela se estruturou de um jeito. Por exemplo, quando a democracia foi colocada em prática novamente após os governos militares, para vocês terem uma ideia, não tinha meia dúzia de partido político. Tinham 2, 3 partidos. Quantos partidos tem hoje? A gente nem sabe, cara. Tem cada sigla que, não é? E aí os caras criam um partido, porque aí eles recebem uma parcela, recebem um número de cadeiras depois para acabar negociando valores, emendas parlamentares para distribuir aí, para se manter no poder depois, né? Para se perpetuar no poder. E aí, em cima disso, eles ficam ganhando, né? Uma série de benefícios. Por incrível que pareça, a gente tem a profissão de político no país. Político é um cargo, uma pessoa que se coloca à disposição para exercer um mandato. Tem países desenvolvidos que são exemplos. Que o cara não ganha nem remuneração. O cara é vereador lá de tal município, o cara não tem remuneração. Ele é vereador porque ele quer ir lá ajudar. Ele tem o trabalho dele, aí ele tem as reuniões lá, eles vão e vão resolver os problemas que aquele município tem. E isso parece que um pouco fica de lado, né? Parece que um político hoje ele é tratado como uma realeza. Por que tu tem que pegar o ônibus para ir trabalhar e o cara que foi eleito prefeito ele tem que ter um motorista particular para ir buscar ele na casa dele e levar para o local de trabalho? Por que tu tem que criar esse benefício? O cara não é obrigado a estar lá. Ele se colocou à disposição para trabalhar para o povo. Mas aí depois que ele está lá, eu não estou falando de ninguém que está, estou falando de como funcionam as coisas, de como que se criou essa estrutura. Quando vem um deputado visitar o município, os caras chegam até fazer maquiagem e arrumar o cabelo para receber, né? O seu deputado. Não estou fazendo nada, não é obrigação. E outra, eles se dispuseram a estar lá. E o povo deu o voto de confiança para eles. E aí depois é uma série de regalias, né? É auxílio terno, os caras tentando dar bonito, mas aí tu vai ver quem é que é. Tem uns que nem terno voto para andar por aí, tem auxílio moradia, tem não sei quantas passagens. Tem imunidade também parlamentar. Né? Por que os caras brigam, investem grandes quantidades de dinheiro para se eleger? Né? Será que vai ter alguma coisa em troca? Não estou dizendo que todo fato político não parece, mas se criou uma estrutura que quem está lá não quer sair, porque é muito bom para eles. Os caras criaram a profissão de político, não é? Tem cara que diz, o que tu é? Não, eu sou... Tem cara aí que está há 50 anos vereador, né, cara? E aí o pessoal sempre reclamando das coisas, não vota mais nesses caras. Pegar um exemplo, nada contra. Tá? Nada contra, mas já falando. Tá? Eu sinceramente, eu acho que não deveria ter reeleição. Eu também acho. Porque olha só o que acontece. E aí eu acompanho
o Jornal do Almoço, né? Eu gosto de assistir, eu vou para casa almoçar sempre, eu sento lá e assim. Antes das eleições, o pessoal falando das escolas públicas caindo e não sei o quê, e precária e tal. O ano todo já batendo aqui, no Santa Cruz tem uma escola que está com muro, eles não conseguem fazer um muro numa escola lá perto da... Quando vocês moram lá é Bruno Agnes, perto do Flamengo lá? Não, o Mânico? Não. Luiz Dourado? Luiz Dourado. Não é o que tem um muro lá que está caindo? Não sei. Sei lá eu quanto tempo, né? Que eles não resolvem. Não, acho que não tem não. Mas resolveram. Já, mas é uma outra escola, tá? Não me lembro, mas aquela lá tava, né? Ficou muito tempo, sei lá, uma dessas aí. Não sei. Não sei. Aí o que acontece? Aí o cara é. Claro, tem um monte de coisa boa, sabe? Aí em janeiro, a primeira reclamação que tem, as professoras, o diretor, não sei o que, da escola lá, reclamando que a gente não tem cadeira, a gente não tem não sei o quê. Por que não fizeram uma dita campanha para não reeleger os caras? Os quadros lá do colégio estão tudo estragados. Sabe? Colégio. Os dourados. Eles estudaram. A gente deveria pegar Não, não, direito. Estragaram todos os quadros. e exercer mais esse direito da democracia, né? Fazer valer a pena e, cara, vamos se unir a sociedade aqui, ó. Como é que tá a escola? Ah, tá sucateado. Então esse aqui não serve mais, vamos trazer outro. Dependente de quem for, sabe? Escolhe lá mas esse aqui não dá mais. Olha, não é? Pô, o cara em 4 anos não dá atenção para isso, então, sabe? E a classe não. Aí o que foi? A classe se acalma quando? Receberam um aumento. Não, cara, deu um aumento, então agora tá tudo bem, né? Sabe, a gente às vezes tem essa mentalidade, não estou fazendo campanha política para ninguém, longe disso. Mas eu acho assim, se tá ruim, troca, sabe? Não deveria ter essa coisa de reeleição. Acho que Porque aí tu cria a profissão de político. Cara, não pode ter profissão de político. A democracia não é isso. Mas o cara gosta de trabalhar não sei o quê pro povo. Bota lá. Então reduz os benefícios, porque aí vai, de fato, quem quer trabalhar, né? Mas, esse benefício assim. enfim, a finalidade do tributo é essa, né? Então, arrecadar, realizar a redistribuição de renda, né? Ou ajustar a distribuição de renda. Tá? Essa é a lógica do teu tributo e atender esses serviços aí que são colocados à disposição e aquilo que o Estado não conseguia alcançar. Lembram lá da pública, né? E tem as organizações aí do terceiro setor, né? Você acha que paga muito tributo? Justifique sua resposta. E agora? Vocês conversaram com alguém? Falaram com alguém que acha que paga muito tributo? Não? E aí? Não paga? Hã? Não paga muito? Eu não sei, eu não pago nenhuma coisa. Eu pago. Tu paga quando tu compra alguma coisa no mercado, tu tá pagando embutido ali o tributo. Quem é que tem uma nota fiscal aí? Eu tenho taça. Ninguém tem? Em casa eu sei. Um cupomzinho fiscal aí. Repetido. Eu não tenho porque eu sou assim, eu não gasto. Mas tem aí, não? Não. Deixa eu ver se eu tenho um aqui no. Não gasto. Pior que não gasta. Hã? Não tá no celular? Mas no book de graça. Não, tô falando
Como é que faz isso agora? Vamos ver, tem um aplicativo aqui da nota, deixa eu ver Nota minhas gaúcha. notas. Nota gaúcha? Aham. Ah, também uso. Aqui. Deixa eu ver Abrir aqui. detalhes Nota da fiscal nota lá, fiscal. deixa eu entrar aqui. Daí, vamos ver, por ali, pororó. Não, deixa eu pegar acho que do Sim é mais claro. Aplicativo do Sim. Vamos ver se tem alguma coisa Minhas para notas. arrecadar. Esse dia tinha 5 sai. Eu também peguei. Eu peguei, viu? Ó, Eu, na nota eu tenho 20 e poucos pila. Olha. O dinheiro na nota, já viu? O dinheiro na nota, já viu? Isso aqui, ó. Que é isso? É que nem a nota gaúcha, tu tem que colocar o teu, só tem que escanear o código. 30 pila tem. A gente pode sacar isso? Pode. Só que no teu, você quer aquilo. Tá, mas isso vai arrecadar como? Toda vez que você... Toda vez que você botar uma nota fiscal com código. Que nem eu na nota fiscal gaúcha. ele faz Só o tem quê? isso. Tem que botar o CPF na nota? Né? Sim, óbvio. Ele vai fazer o quê? Não, é que tu vai escanear com o teu CPF e ele vai te dar uma porcentagem de centavos, então. Depois tu resgata. Tá aqui, ó, em maio eu tenho 21 notas. Ele Por que não entra? faz a conversão contigo. Abrir detalhes da NFC. Ver e avançar. Também, né? Os pontos. Tava na... Deixa eu ver se eu consigo entrar. Tava na Abrir empresa. detalhes é NFC. Só que ele não abre aqui na NFC, ele não. Tem que ser um pãozinho fiscal mesmo, que não aparece. Digitar chave de acesso. É, porque aqui não aparece. Não é aqui, ó. Sim, mas aí não aparece. Eu quero mostrar outra coisa para vocês. Peraí, eu vou ver se eu acho. Tem que ser um cupom fiscal. Tu não tem aí, não foi no mercado aí na São João? Tem uma notinha aí? Deixa eu ver. Eu tinha, eu tirei. Aí, cara, deve ter ido na São João. Foi a notinha? Não tem. Aí, ó. Ah, tá louco. Olha aí. Olha aqui, ó. Tem uma lei agora, ó. Informação dos tributos e incidentes, ó. Dessa nota aqui, ó. Tributos totais 2,58. Tá? Então, do valor de 18 pila ali, talvez tenha algum item que não seja incidente, mas aí 2,58 tem uma lei que foi criada que na nota fiscal é destacado o valor do tributo. Agora, então toda Eu vou ver ali no meu que eu tenho em casa. vocês pegarem, vocês podem olhar. Não, mas esse valor muda? Depende do produto, porque tem uns produtos que têm subsídio, que têm isenção, alguns são imunes, então depende do produto, mas no cupom vai sair o valor. Tá? Só que esse vocês pagam embutido, né? Quem vai recolher vai ser a empresa lá depois, né? Mas então, para vocês terem uma ideia de quanto que tu está pagando a carga tributária, né? Talvez ali da farmácia até ele ficou um pouquinho menos. A tributação, ela tem alguns aspectos diferentes ali, tá? Então, se tu pegar do combustível, tu vai ver lá quanto que tem a tributação do combustível, vai chegar a 30%. Então, de cada 100 pila abastecido, 30 pila vai ficar de imposto, entendeu? Então, depende do tipo de produto ou serviço. Então, tu acha que paga muito tributo? E aí, o que eu quero provocar vocês com isso? Por que a população acha que paga muito tributo? Normalmente, tu falar, os caras vão dizer que sim, paga, né? Deus livre que se paga, né? Mas por que a gente chega nessa conclusão que paga muito? O que vocês acham?
por conta dos preços dos produtos. Sei lá. Vou te fazer uma pergunta. Tu prefere tua rua não era asfaltada? Não. Tá. E aí tu iria preferir continuar com a tua rua sem ser asfaltada? Ou, digamos, tu pagar 10 centavos por dia, mas ter a rua asfaltada? É água asfaltada, pagar? Pagar, né? Sim. E aí vocês olhem só a ótica da gente achar que paga muito tributo. A gente normalmente acha que paga muito quando a gente não tem um produto ou serviço de qualidade. Não tem uma contrapartida de qualidade do serviço. Se tu vai cortar o cabelo, para mim não é um exemplo muito bom cortar o cabelo, porque eu não tenho muito cabelo. Mas quando a Vivian vai cortar o cabelo, tá? Ela foi lá, saiu o dobro de linda lá do salão. Pode cobrar 300 quilos que ela vai pagar a faceira, não é? Não sei. Agora, se ela for lá e ela fazer uma meleca no cabelo dela, ficou uma coisa horrorosa, terrível, cobrar os mesmos 300 quilos. Ela vai dizer que é um absurdo de caro, porque ficou horrível, aquele serviço não foi bom. Então, isso está muito ligado na percepção da contrapartida que a gente recebe, ou do serviço ou do produto, né? Eu tenho um telefone desses aí que eu nem sei falar o nome. Ah, que parece. Tá? Que parece. Só que tu enxerga uma qualidade nele, diferente dos outros. Certo? Agora, tu pagaria esse mesmo valor que tu pagou por esse telefone por sei lá, um Samsung? Agora eles não. Porque tu acha que a Na minha qualidade do opinião, produto, não. né? É meu opinião. Sabe? Não, pelo Não, mesmo preço que tu pagou, né? Sim, sim. Então, a gente, por vezes, Foi muito. julga e reclama muito, que paga muito tributo justamente por isso, porque essa contrapartida, ela não é refletida. Por quê? Porque a gente anda nas ruas, muitas não têm, não são pavimentadas ainda, as que são cheias de buraco. Bobear no local que a gente vai caminhar lá, os caras vão vir, vão assaltar a gente. A gente vai no colégio lá, não tem nem cadeira, quadro para escrever. Chão cheio de buraco. Botei uma sala lá do colégio que se tu vesse, nossa, parecia que girou. Sabe? É isso que eu quero alertar vocês. Por que a gente acha que paga muito imposto? Se a gente pagasse um caminhão de dinheiro de imposto, mas a gente tivesse vivendo num país de primeiro mundo, ninguém ia reclamar, cara, te garanto. O problema é que a gente paga e a gente não enxerga por vezes essas coisas, vai, eu não sei onde é que vai pelo ralo. Porque quem anda nas estradas a gente vê, não é? A gente paga um monte de imposto. Nos engambelam dizendo que a própria Copa do Mundo, que nós vamos ser país sério de Copa. Cara, os caras têm obra em Porto Alegre que não acabaram ainda, que são obras da Copa do Mundo. Foi no Brasil aqui em 2014. É de acreditar isso, né? 2014 que foi aqui, né? Cara, a gente não é? Que loucura, cara. Por isso que a gente acha que paga muito imposto.
Na verdade, a gente não paga, então. Porque eles tiram da gente, né? E para onde é que vai, né? É pela nossa percepção, né, da falta de... Da falta da contrapartida. Por isso esse alerta que eu quero fazer para vocês. Tá, mas a gente paga muito? Claro, a gente é um país que mais... Paga, Tem uma, por exemplo, as empresas, eu estava falando, comparado com tinha outros países e tal. tinha não vou lembrar quem é que publicou agora isso. O Guilherme Vestival, eu acho, que na reunião do G20, lá da cúpula, aquela do G20, tipo, enquanto uma empresa nos outros países gastam sei lá quantas horas, 20 horas no mês, 10 horas no mês lá para conseguir atender as obrigações tributárias, no Brasil é em torno de 100 e tantas horas o pessoal fica envolvido. Então é um absurdo assim, a diferença, sabe? De burocracia tributária que a gente tem e do custo também, né? Então, os países que têm um custo mais elevado aí de tributos, né? Isso comparados ao mundo, né? Então essa medida, esse termômetro se tem, né? Então por isso que uma reforma tributária é necessária, é urgente, né? Além da fiscal, né, que é feita, a fiscal está relacionada aos gastos públicos, né? Então a fiscal é equacionada em cima daquilo que se arrecada, as despesas ficarem equacionadas com ela, né? Isso que chamam teto de gasto, agora inventaram um outro nome, arcabouço fiscal, que é o teto de gastos, né? Inventam uns nomes assim, é justamente, eu acho que para engambelar a gente, para a gente não entender o que é, né? Uhum. Mas na verdade é o limite que se tem para gastar, né? Então, a gente fica com essa visão, né? A gente paga muito porque a gente não tem uma coisa de qualidade. E aí depois da aula de hoje, essa aqui é barbada, né? Como é que ficou aqui a... Imposto. O que é o imposto? Independente de qualquer atividade estatal específica, né? O governo não precisa fazer nada. O cara fica só sentado na sua cadeira lá, olhando o impostômetro aquele, passando, né, os valores, tem que pagar. Certo? Teoricamente, isso iria ser revertido, né? Na teoria. Mas aí a gente acaba achando que paga muito, né? Porque a gente não enxerga isso, né? Na prática, né? Mas se fosse revertido com tanto que é pago, a gente estaria bem. No município, a gente até sente, a gente percebe muito bem os municípios que têm uma arrecadação grande e outros nem tanto. Porque Santa Cruz, ela é privilegiada, porque além das grandes empresas que tem, da renda, é um dos países, né? Só tá, o custo de vida até saiu recentemente, né? Ele é o segundo mais caro do estado, né? Atrás de Caxias, né? Das cidades aí, não sei se vocês viram isso. Mas eu sei que é. Santa Cruz é que é ali, né? Só que a gente vive muito bem aqui, então Sim, pode sim. reclamar do porte dela, né? 110 mil habitantes aí, e o que tem à disposição, a gente não pode reclamar. Todo mundo que vem aqui adora, né? Gosta. Só que ainda a gente tem pormenores, né? A gente tem situações em que aí, de novo, a política, né? A economia, aí entra o governo, enxuga a máquina pública, vai outro governo, infla a máquina pública de novo, né? E assim vai usando, né? Ao invés de otimizar e realmente investir aonde é necessário, se tivesse uma lei ainda que fizesse com que os governantes primeiro acabassem as obras que foram decididas antes de realizar novos investimentos, não, uma bagunça política. Aí um decide
para ela. Decide começa colocar a- piscina e entra o governo e diz assim, não, eu não quero mais piscina, agora vai ser um campo de futebol, vai ser não sei o que, o nosso dinheiro... Coberto, não sei o quê. O nosso dinheiro vai sendo... Parada lá. Pegou. vai sendo utilizado assim a torto e direito. Não, decidiu um projeto, vai até o fim com aquele projeto. Para ter finalizou aquele, começa o outro, né? Então, uma coisa nesse sentido. Mas, de certa forma, ele ainda volta, né? Grande parte ele ainda é utilizado para essa manutenção, né? Só ainda carece de algumas estruturas aí de controle melhores, talvez, né? Cerca disso. A taxa... O que é uma taxa? Exercício regular lá do poder de polícia, né? Que tem a ver com esse controle. Que a gente vai ter uma prestação de serviço, né? Por exemplo, a gente pode citar aí taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo. Então a gente paga, mas a gente tem uma contrapartida. Quando tu vai lá, contrata um serviço, né? O próprio asfalto, Vai pegar uma... Oi? O próprio asfaltamento. Não, aí a gente entra na contribuição de melhoria, que é a última. A contribuição de melhoria ela está relacionada com o quê? Com uma valorização imobiliária, né? Então, o custo de obras públicas tu vai pegar e vai como se fosse reembolsar o valor gasto, né? Então é como se fosse tá exercendo uma justiça, porque a tua rua está sendo asfaltada. Então eu que moro lá no country, por que eu vou pagar o asfalto e a calçada na frente da tua rua se está valorizando a tua casa, não a minha, né? É como se fosse o pessoal reembolsa, né? Esses valores gastos aí, porque teve uma valorização lá no teu imóvel também. E aí tem uma regrinha, né? Que esse valor ele tem que ser limitado também ao que teve de valorização lá do imóvel. Tá? Certo? Até aí? Tudo tranquilo? Deixa eu ver que horas já está na hora de nós irmos. Não sei. Deixa eu só mostrar então do trabalho aqui para vocês. Ó, eu vou postar aqui, ó, pessoal. Isso aqui teve uma oportunidade que eu fiz para postar direto no site aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso, aí eu vou colocar uma observação aqui, tá? Para qual e-mail enviar? Aí vocês têm que acessar. Ó. E o que a gente vai ter que fazer mesmo? Ele não vai abrir aqui. Mas eu vou definir, tá? Aqui eu tinha um comentário sobre a importância da contabilidade do planejamento tributário. Então, esse artigo ele fala justamente isso. Ele explana o que a contabilidade faz, aquela questão de controle e registro do patrimônio, né, de uma entidade. E o planejamento tributário, qual é o impacto que pode ter, quais os benefícios, né, de eu pegar e escolher uma determinada tributação, se lucro real, presumido, simples, o que vai beneficiar, tá? Então eu vou detalhar certinho ali, eu vou colocar como se fosse fazer um resumo, tá? De uma folha, vou botar ali também no máximo uma folha, né? Escrever essa importância, né, da contabilidade do planejamento tributário, aonde pode consultar aonde vocês quiserem, tá? A fonte é livre, mas tá? Tem que colocar a fonte lá da consulta. Consultou no Google, copia o site lá, o link onde vocês clicaram na barra lá depois e só cola no final ali nas referências, né, onde vocês buscaram aquele. Dá pra fazer no Word, então. Pode fazer no Word. Melhor fazer Tá? então. E aí pode me enviar se quiser fazer escrito também. Tá? Aí só para a gente aprofundar um pouco mais. Aí depois, na outra aula, a gente vai entrar mais nessa parte técnica ali de competência dos tributos, o que é do governo federal, o que é do estado, o que é do município, e aí depois a gente entra na parte de cálculo também. Vai fazer um pouquinho de lucro real e presumido para treinar. Basicamente vai ser
vai ser isso. Dúvidas, choros, lamentações até aqui, não? Não. Semana que vem, então, vamos deixar certo já, então. Tá. Tem caso, né? Tá. Esse trabalhinho. Quem tiver dificuldade, pega o meu contato e me liga, tá? Mas isso aqui eu Daí devo vai atualizar ter final de semana, Até tá? quinta, daí pra pegar o trabalho. Da outra semana? É. Não, aí vamos combinar, eu vou avisar vocês também, talvez aí nós mudamos para segunda a nossa aula. Pode ser? Tá. Aí, tipo, semana que vem não tem, né? Vocês fazem o trabalho e a nossa aula daí passa a ser segunda. Tá? Certo? Certo. Então não vai ter aula, certo? Não vai ter Semana que vem não, deixa certo. Né? Mas aí tem que lembrar de acessar lá, vai estar as orientações aqui bem nessa aula 13. Tá? Então tá, senhores e senhorita. Pizzaiola. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Valeu. Valeu, valeu. Qualquer coisa, se tu tiver lá dúvida do conteúdo, me manda, né? Semana passada não